Olá! Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre erros comuns do terapeuta iniciante. O que é totalmente natural a gente cometer erros. E a gente aprende muito baseado nos erros que a gente vai cometendo também. Então sempre que a gente está numa atividade nova, a gente está fazendo algo que é totalmente novo pra gente, a gente comete erros, né? A gente ainda não sabe, a gente está aprendendo. E o processo de aprendizagem envolve erros e acertos. A partir dos erros, a gente vai entendendo melhor sobre aquilo, vai mudando a estratégia, vai mudando a maneira de lidar e vamos construindo mais acertos do que erros ao longo do caminho. Mas nada como uma pessoa que já passou por isso, que tem essa experiência, para poder nos mostrar alguns erros que estamos cometendo. Porque isso pode ajudar a gente a ir mais rápido, pode ajudar a gente a encontrar o acerto de uma maneira mais efetiva, mais rápida também. Então, por isso eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para que a gente possa pensar aqui juntos sobre alguns erros que eu vejo muito o terapeuta iniciante cometendo. E que eu também cometi muito lá no início, né? Quero sempre dizer isso, deixar claro que hoje eu estou com 18 anos de experiência na clínica, mas eu já estive lá nesse momento que muitos de vocês estão, que é de iniciar na clínica. Então eu também cometi muito erro e fui achando, encontrando, aprendendo as maneiras corretas. Então nesse vídeo é isso que a gente vai abordar. Primeiro erro comum, ficar só dentro do consultório. Ou seja, ficar fechado, isolado. A nossa profissão, o nosso trabalho de psicoterapeuta é um trabalho mais individual. A gente atende sozinho. Então nosso paciente vem, tá só a gente e ele, o paciente sai, a gente faz as anotações do caso, a gente estuda sobre o caso. Então é realmente uma profissão muito individual e muito sozinha. Só que se a gente ficar nesse lugar fechado, isolado, isso traz um prejuízo pra gente. Porque a gente não é visto, as pessoas não sabem o que a gente está fazendo, não sabem do nosso trabalho, não sabem se o nosso trabalho é bom ou não, porque é um serviço que a gente presta, os resultados, não tem como a gente mostrar os resultados, né? Os resultados vão aparecendo a partir dos nossos próprios pacientes, né? Do relato deles de melhora. Então, é um trabalho que a gente fica muito isolado. E um erro muito grande é a gente ficar ali fechado só dentro do consultório. Então, como corrigir esse erro? Contato, abertura, abra-se, busque contatos com pessoas, busque mostrar o seu trabalho de alguma forma. Então, o que você pode fazer? Grupos de estudo, participar de grupos de supervisão, buscar network, buscar pessoas para você ter contato, que vão ser sua rede de apoio profissional também. Nisso você vai criando uma abertura e novos contatos. Ações de marketing, assim, as pessoas veem o que você faz, ficam sabendo sobre o seu trabalho, elas têm a oportunidade de ver o seu jeitinho de falar sobre o seu trabalho. A maneira como a gente fala sobre o nosso trabalho diz muito do profissional que a gente é. A gente passa paixão quando a gente fala sobre um trabalho que a gente gosta e as pessoas sentem isso. Percebem na nossa fala e sentem isso, que você tem uma conexão forte com o seu trabalho. Então, não cometa esse erro. Se estiver cometendo, tudo bem, mas começa a fazer um novo movimento. Sai desse de isolamento e vai para um movimento de abertura. Muitas pessoas, às vezes, têm consultório em prédio comercial. E aí não é uma clínica onde vai ter outros profissionais para ficar conversando. Então a pessoa fica muito isolada ali só naquele consultório que são consultórios separados, né? Não tem uma integração. Alguns terapeutas atendem online, não atendem em espaço físico, então fica mais isolado ainda, não tem contato com outros profissionais. Não tem problema, você constrói a sua realidade ali da maneira como você perceber que é mais adequado para o seu momento, que tem mais a ver com você, mas o que eu estou chamando a atenção é para não se manter isolado. Participa de grupos de estudo, convida outros colegas para vocês estudarem semanalmente juntos, colegas para poder discutirem casos, né? Participa de grupo de supervisão. Quando você sair, você vai estar conversando com as pessoas, fale sobre o seu trabalho, não é para você ficar naquela coisa chata, maçante de fazer propaganda do seu trabalho, não é isso. Mas deixa as pessoas saberem, né? Você trabalha em quê? Você gosta disso, né? O que você ama no seu trabalho? Conversa sobre isso de uma maneira natural, para que as pessoas possam conhecer esse lado seu também, tá?
E ações de marketing, né? Faça algum movimento também para que a sua imagem profissional, para que o serviço que você presta, isso chegue nas pessoas de alguma maneira. O marketing digital é uma ótima forma, que traz um custo muito baixo. Você pode dar palestras gratuitas, né? Vamos imaginar que você trabalha com criança. Você pode fazer um projeto com um objetivo, definir um objetivo de um projeto, e vai lá e se apresenta nessa escola para a direção, para a coordenação, mostra o seu projeto, oferece uma palestra gratuita ou para a equipe, ou com as crianças mesmo, ou com os pais, né? Dessa forma as pessoas vão estar te conhecendo. Se você ficar só fechado dentro do seu consultório, não é que não vai ter pacientes, tem o boca a boca, um paciente que gosta, que está melhorando, indica para outro, isso é maravilhoso. Mas o seu crescimento vai ser muito mais lento se você estiver isolado. Se você tem essa abertura, contato com mais gente, mostra o seu serviço, isso traz um movimento para o seu trabalho, para o seu consultório, que traz um crescimento muito mais efetivo. Segundo erro, achar que horário de trabalho é só o momento em que tem paciente marcado, é só horário de sessão. Não é. O nosso trabalho vai muito além do momento em que a gente está atendendo. Então, nós temos as ações de bastidores, né? O que são as ações de bastidores? É preencher um prontuário, é estudar os casos, né? Fazer um estudo de caso, é estudar teorias, fazer pesquisa sobre temas ali que seu paciente está trazendo, que você está sentindo necessidade de entender melhor aquele tema para poder entender a vivência dele. Tudo isso é trabalho. Agora, se você deixa para voltar a sua atenção, a sua energia ali para o trabalho só na hora que você vai ter paciente, você acaba negligenciando o processo de trabalho, você acaba negligenciando o seu consultório e também o seu paciente. E assim você está negligenciando também o seu crescimento profissional. Então, o que é um horário de trabalho do terapeuta? Você define o seu, né? Nós somos autônomos, né? Quem está trabalhando como psicoterapeuta de maneira autônoma. Você define o seu, mas defina. Vamos imaginar que você coloca segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta você pode atender só 3, 4 pacientes segunda, terça e quarta, mas você trabalha segunda, terça e quarta como psicoterapeuta. O que você vai colocar ali ao longo do seu dia? Define, segunda de manhã você não tem paciente, então segunda de manhã você vai estudar. Você vai estudar e você vai participar de um grupo de supervisão. Segunda à tarde você tem paciente, aí você vai atender seu paciente, vai preencher o prontuário, vai fazer o estudo do caso desse paciente. Na terça, você tem paciente a manhã inteira? Ok, vai ser uma terça de atendimentos. Terça à tarde, preenche o prontuário, estuda tal teoria, que nesse momento você vai estar se dedicando. A gente tem os períodos que a gente vê, estou precisando entender mais de tal teoria, então vou estudar mais sobre isso. Coloca a terça à tarde para ser também um momento de estudo. Então, organize os seus horários e, de fato, esteja voltado para o seu trabalho nesses horários. O que eu quero que vocês entendam é que não precisa ter muitos pacientes e uma agenda cheia para estar trabalhando nesses dias que você estipulou que são seus dias de trabalho, são seus horários de trabalho. Você constrói, você traz ações de bastidores também para esses dias. Isso te coloca muito mais efetivamente nesse lugar de terapeuta, porque você fica muito mais comprometido com isso. Você fica muito mais comprometido com o seu trabalho como psicoterapeuta e com seus pacientes. Então não cometa o erro de só voltar sua cabeça ali para a clínica na hora que você tiver paciente. Não cometa esse erro. Faça de maneira que você tenha uma rotina de trabalho e complemente essa rotina com as ações de bastidores que são fundamentais para a gente se tornar um bom terapeuta, ok? Terceiro erro, não se cuidar. Gente, nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. Nós, como terapeutas, a gente não é como dentista, que tem todo um instrumental, equipamentos, né? Você vai num dentista, o dentista já preparou todo aquele consultório, já higienizou tudo ali, já esqueci o termo que eles usam, né? Todo o instrumental deles já está limpo, pronto para ser utilizado com esse paciente, embalado. Então, eles estão com tudo pronto. E aí, o instrumental dele está certo. Claro que ele estuda, ele faz várias capacitações para poder também saber utilizar esse instrumental. Agora, a gente não tem um instrumental de trabalho.
Nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. E é muito importante que nosso instrumento de trabalho esteja afiado. Como que a gente deixa o nosso instrumento de trabalho afiado? Além dos estudos, claro, e de toda a preparação que a gente tem teórica, emocionalmente nós precisamos estar bem. Ah, mas então você está dizendo que o terapeuta não pode estar mal nunca, não pode ter problema? Claro que sim, a gente tem. Só que se a gente está se cuidando, a gente aprende a lidar com esses momentos, inclusive momentos de crise que a gente tem, como todo ser humano, a gente aprende, a gente já conhece os recursos e a maneira de lidando com aquilo. Então a gente precisa estar em terapia. É claro que a gente não faz terapia a vida inteira, o tempo todo, mas a gente faz bastante, né? Eu faço terapia há mais de 20 anos já. É claro, comecei antes da faculdade. Então, bem mais de 20 anos, né? Mais de 25 anos de terapia já, porque eu comecei antes, eu fazia ensino médio quando eu comecei a fazer terapia. Fiz esses 25 anos inteiros seguido? Não, paro. Às vezes acontece de parar um tempo, fico aí às vezes até 1 ano sem fazer. Quando eu percebo que alguma coisa está pegando, algum caso de um paciente, inclusive, que eu estou tendo dificuldade para compreender, eu percebo que está tocando em alguma questão minha, eu vou de volta para a terapia, me cuido, eu vou encontrando sempre, buscando formas de eu estar bem para que eu possa, de fato, ajudar meus pacientes. Então, um erro que eu vejo acontecendo, eu conheço gente que se forma, que começa a atender sem nunca ter feito terapia. Como que alguém atende, é terapeuta e nunca foi terapeutizado, nunca vivenciou um processo de terapia no lugar de paciente? Isso é um erro grave, eu considero esse um erro grave. Então isso aí não pode acontecer, mas isso não é comum, né? Se esse é o caso, corre hoje para terapia. Agora, o que é comum? Às vezes o terapeuta já fez terapia, para um tempo, tá precisando voltar, tá sentindo que não tá bem emocionalmente e não volta. Às vezes tá precisando de outras terapias também e não busca. Eu tenho feito, além da minha terapia pessoal, eu tenho feito reiki também semanalmente, tem me ajudado muito, me ajuda porque como eu trabalho muito, tem muitas coisas para fazer, eu vejo que o reiki tem me ajudado, uma terapia energética tem me ajudado a atingir mais o equilíbrio e me reenergizar. Então isso tem a ver comigo, com as minhas crenças, eu gosto desse tipo de terapia. Se não é o seu caso, qual é o tipo de terapia que você gosta? Atividade física também é um autocuidado importante, ou seja, o terapeuta precisa se cuidar. De alguma maneira o terapeuta precisa se cuidar. O autocuidado é fundamental. Então, busque seu autocuidado com terapia, atividade física, terapias diferentes, além da psicoterapia, caso você goste e sinta que pode te ajudar. Então, não cometa o erro de negligenciar a si mesmo, porque quando você se negligencia, você está negligenciando também os seus pacientes, o processo terapêutico dos seus pacientes, porque fica comprometido, e também o seu crescimento profissional. Então, tome esse cuidado, coloque sempre um tempo ali para você, inclusive de lazer, de descanso, tudo isso é importante para que você esteja bem e consiga ajudar seus pacientes. Bom, então eu falei aqui nessa aula, nesse vídeo para vocês, de 3 erros comuns do terapeuta iniciante. Ficar só dentro do consultório isolado. Então, qual que é a maneira certa? Abertura, contato, rede de apoio, relações, né? Faça esse contato, faça esse movimento de abertura. Segundo erro, considerar o horário de trabalho só o momento em que está atendendo, só o momento de sessão. Qual que é o jeito certo? Tenha seu horário de trabalho, faça ações de bastidores, organize a sua rotina de maneira que você esteja ali inteiro e dedicando-se ao seu horário de trabalho, à psicoterapia, ao seu consultório. E o terceiro erro, não se cuidar. Então, desenvolva ações de autocuidado. Autocuidado envolve várias coisas: lazer, esporte, terapias, psicoterapia e outros tipos de terapia também. Busque coisas que você percebe que te fazem bem para você estar bem e conseguir de fato ajudar quem te procura. Quando o paciente procura a gente, é porque ele está precisando de ajuda. E o nosso serviço, o nosso trabalho, a nossa missão
é oferecer essa ajuda e a gente precisa estar bem para isso. Ok? Bom, um beijo, até a próxima!